Boa noite, nós estamos no nosso Oração e Ação Estudo Bíblico. Você que está em casa acompanhando o nosso culto, participando desse culto de estudo da palavra e também de oração, seja muito bem-vindo e que Deus abençoe também os queridos irmãos que estão aqui todos. Quero lembrar a você que você pode mandar os seus pedidos pelo chat e estaremos, logicamente, orando por você logo depois do estudo bíblico, orando por aqueles pedidos que você enviar. Lembro que você pode participar das obras sociais de nossa igreja, da Igreja Batista da Freguesia na Ilha. Nós fazemos um trabalho de doação de cestas básicas para aqueles que moram no nosso entorno, das comunidades. Se você pode cooperar com isso, fazemos também o apoio à Chácara dos Profetas, que ajuda pessoas que estão em dependência química, principalmente homens, especializada no trabalho com homens, e você pode também nos ajudar e cooperar nas obras sociais no apoio ao Lar Batista do Idoso, para onde nós doamos também caixas de leite. Você pode participar. Você terá aí os nossos dados bancários e você pode participar conosco. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para esse nosso estudo de hoje. Senhor Deus, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelo Teu cuidado com este povo, Senhor, que é chamado o Teu povo. Senhor Deus, suplicamos que o Senhor abençoe os que estão participando conosco, seja membros de outras igrejas, seja não religiosos, todos bem-vindos e que todos possam ser abençoados por Ti, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa nos ungir, tanto para ministrar, como para aprender um pouco mais da Tua palavra. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje nós vamos ver o finalzinho do capítulo 33 de Gênesis e vamos iniciar o capítulo 34. Ok? 33, a partir do verso 18, e vamos até o 34, no verso 24. Lembrando que no nosso último encontro, nós vimos o reencontro de Esaú e Jacó, não é? Foi muito interessante. Nós vimos ali o perdão de Esaú, que surpreendente, né? Surpreendente, uma vez que a própria Bíblia diz que ele era uma pessoa de gênio forte, um espírito caçador, mas era a própria bênção de Deus, a orientação de Deus sobre aquela situação. Jacó, então, terminado aquele momento do reencontro, depois de mais de 20 anos, Jacó vai para Siquém, indo na direção do local de onde ele havia saído 20 anos atrás, né? E nós vamos ver essa volta e o que vai acontecendo agora nessa volta de Jacó e de sua família ao seu local de origem, de onde ele havia fugido quando tinha tido aquelas questões tão graves com o seu irmão Esaú, no passado. Vamos lá, então, Gênesis 33, 18. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo, onde armara a sua tenda, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Ora, Diná, filha de Lia, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas daquela terra. Viu-a Siquém, o filho do heveu Hamor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e ele amou a jovem e falou-lhe ao coração.
Então disse Siquém a Hamor, seu pai: consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que eles voltassem. E saiu Hamor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, ficaram indignados e muito irados, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhes Hamor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai, negociai nela, e nela tende possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote de casamento, e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Hamor, e lhes disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circundardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Hamor e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à volta da sua cidade, falaram aos homens da cidade, e estes homens são pacíficos para conosco. Portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhe também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo. De todo macho entre nós se circundar, como eles são circundados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho. Todos os que saíram da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da cidade. Uma história bem interessante, né? Uma história bem interessante para a gente pensar em alguns aspectos dessa história, principalmente com relação às intenções. As intenções. Voltando lá para o versículo 18 do 33, o texto diz que, voltando de Padã-Arã, que era a terra do seu sogro Labão, agora Jacó chegou à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, armou sua tenda ali junto da cidade. Primeiro, a questão que fala que ele veio de Padã-Arã e chegou são e salvo. O autor sagrado destaca esse aspecto porque não era tão simples assim chegar são e salvo naquela terra depois de tudo que eles viveram e passaram. Mas ainda assim chegaram são e salvos porque Deus os protegeu. Versículo 19, que diz que a parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 dinheiros. Aquela região ali de Siquém
ficava mais ou menos 80 quilômetros ao norte de Jerusalém, dentro daquela região da Palestina que era chamada a Terra Prometida. Não foi a primeira compra que a família de Jacó fez naquele lugar. Vocês vão lembrar que Abraão já havia comprado ali um certo espaço de terra, lá no início da história de Abraão, ele havia comprado ali. E o texto diz que no versículo 20, que Jacó, tendo comprado, levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Essa palavra, o Deus de Israel, que é o nome que ele deu àquele altar, ali naquele lugar, no hebraico é El Elohe Israel. Vocês podem notar então que agora Jacó está se apropriando do nome que ele recebeu lá em Peniel, quando teve aquela luta com aquele ser celestial. Ele recebeu um novo nome e agora ele vai se apropriando daquele nome. Ainda é chamado de Jacó aqui em algum momento, mas ele já vai se apropriando daquela bênção, daquele nome, e já chamou aquele lugar de El Elohe Israel. Versículo 1 de 34, do capítulo 34, diz que Diná, filha de Lia, que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Esse ver aqui tem o sentido de fazer relacionamentos. Eles estavam chegando numa terra e eles precisavam se relacionar com aquele povo. E ela foi conhecer as pessoas. A palavra tem esse sentido. E viu então Siquém, que era aquele que dera o nome àquela terra, filho do heveu Hamor, e o texto diz que possuiu-a e humilhou-a. É interessante observar que do versículo 2 para o versículo 3, agora já vai haver uma mudança. Ele que a possuiu, tomou-a, possuiu, humilhou-a, já vai dizer assim: sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Hamor, seu pai: consegue-me esta jovem para esposa. Ok, ele está procurando casar com ela. Isso naquela cultura certamente evitaria uma desgraça de uma mulher ser violentada, ela teria sanções sociais terríveis. Mas vocês viram algum pedido de perdão aqui? Algum reconhecimento do seu erro? Nenhum. Ele simplesmente possuiu, humilhou, desonrou, mas gostou dela e agora eu quero que ela fique definitivamente para mim. Não houve nenhuma atitude, nenhuma intenção aqui de arrependimento ou de pedido de perdão. O que vai acontecer é que ele vai começar agora a argumentar apenas como ele conseguiria o consentimento agora de Jacó. A filha de Lia, pelos cálculos de Diná, deveria ter 15 anos aqui. 15 anos. O texto mostra que Jacó tomou conhecimento disso, e mais à frente, no versículo 7, diz que vindo os filhos de Jacó do campo, ouvindo o que acontecera, se indignaram, se iraram, pois Siquém praticaram desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não deveria fazer. Esses irmãos de Diná, certamente, eles vão ser indicados mais tarde, são Simeão e Filipe. Perdão, Simeão e Levi. Simeão e Levi. E por quê? Eles são filhos de Lia. Lembra que Jacó se casou com Lia, depois se casou com Raquel, e teve 2 concubinas, houve filhos de todos esses, mas esses eram filhos da mesma mãe, de Lia. Possivelmente os mais velhos. Eles deveriam ter, nesse momento, 25 anos. Eles eram jovens, ela era uma adolescente. E agora eles começam a empreender um caminho de vingança. Lá na frente, no versículo 12, nós vamos ver a argumentação
a argumentação do rapaz, né? A argumentação de Siquém para conseguir convencer a família de Jacó. Versículo 12. Majorai de muito o dote pago pelo casamento, o dote de casamento, e as dádivas, e darei o que pedirdes, dai-me, porém, a jovem esposa. O dote era a quantidade de dinheiro que a família do noivo dava para a família da noiva. Então ele estava querendo conseguir isso. Não, nesse caso aqui, nesse momento da cultura, era assim. E nesse momento da cultura, a família do noivo dava para os pais da noiva. Então ele disse, olha, vou dar um dote muito bom. E depois ele fala sobre as dádivas, que são uma outra quantia, agora que significam um presente do noivo para a noiva. Ou seja, ele está tentando comprar a honra da mulher que ele acabou ficando fixado nela, Diná. Versículo 13 vai nos mostrar que então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém, eles estavam irados, e a seu pai Ramor, eles disseram. Quero chamar a atenção para um ponto interessante. Esse momento em que eles falam a palavra violado, eles estão irados porque aquele homem, Siquém, havia violado sua irmã, vai ser a mesma palavra utilizada no Salmo 79, versículo 1, se vocês puderem ir comigo. Salmo 79, versículo 1. Que vai falar de violação do templo. 79, versículo 1. Vai falar da violação do templo. Olha que interessante. É uma profanação. É uma profanação. Deixa eu só achar aqui. 79, versículo 1, que vai utilizar a seguinte expressão. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram, aqui é a mesma palavra que foi usada lá para violar, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um monte de ruínas. Ou seja, eles estão dizendo com isso ali, você profanou minha irmã, reduziu minha irmã a uma ruína. Tem um sentido muito mais profundo do que simplesmente uma ação carnal, mas é uma destruição, é uma ação contra Deus, uma ação contra Deus. É forte, é forte. O texto vai continuando, e agora ele vai estabelecer, esses dois irmãos de Diná vão estabelecer uma condição. Versículo 15. Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Interessante que a circuncisão, ela era um sinal externo da presença de Deus naquele povo, né? O povo hebreu se circuncidava porque era um sinal da aliança de Deus com aquele povo. Só que aqui, como o que estava movendo o coração dos irmãos de Diná não tinha nada a ver com fé, mas era só vingança. Eles estavam sendo movidos por vingança. Seria como dizer assim, nos dias de hoje, eu vou me batizar, ou vocês têm que se batizar, para que eu conceda algum favor a vocês. Seria atribuir ao batismo uma finalidade escusa que nada tivesse a ver com a fé em crer em Jesus ou se arrepender dos seus pecados também. Era uma agressão física.
não era algo que aquele povo desconhecesse, né, pelo jeito, mas não era alguma coisa que eles adotassem para ele, era uma agressão física. Lembrar que a circuncisão é feita com as crianças com 8 dias de vida, simples, é uma operação simples, mas quando se trata de um homem adulto, é muito complicado, ainda mais lembrando que numa época em que não havia remédios, não havia anestesia, não havia antibióticos posteriores, a possibilidade de infeccionar era enorme. Mas o grande problema aqui está que a circuncisão aqui, o sinal da aliança com Deus, estava sendo imposto por um motivo de vingança, nada com fé. O texto vai caminhando, então, e ali a família de Siquém e seu pai vão argumentar com os homens daquela região. Versículo 21 até o versículo 23. Eles foram argumentar, dizendo assim: estes homens são pacíficos conosco. Eles argumentando que os irmãos de Diná eram pacíficos. Portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas, demos-lhe também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. Veja o versículo 23. O seu gado, as suas posses e todos os animais não serão então nossos? Novamente, a argumentação para a circuncisão agora não é mais vingança, que é pelo lado de Jacó, mas é comercial. É a comercialização da fé. Né? Nada há de boa intenção aqui, nada há de boa intenção. O texto, então, vai caminhando ao consentimento, há uma ausência completa de sentimentos nobres de qualquer das partes aí. A gente sente que Jacó está um pouco fora da situação, não é? Essa é uma situação que está acontecendo entre os irmãos de Diná e Siquém e seu pai, Hamor, e os seus conterrâneos, mas tudo isso aqui está acontecendo com uma completa ausência de sentimentos nobres, de fé. A relação com Deus, a aliança com Deus, está sendo trocada por vingança, está sendo trocada por dinheiro, por posses. O texto, então, termina aqui no versículo 24, e deram ouvidos a Hamor, a Siquém, seu filho, todos os que saíram da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da cidade. Certamente que isso não pode acabar bem, quando você brinca com Deus, quando você brinca com a aliança com Deus, e na próxima semana nós vamos ver qual é o resultado disso tudo aqui. Tá bom? Nós vamos ver o resultado disso. Então, nós estamos vendo a reentrada de Jacó na sua terra de origem e toda essa problemática envolvida com os habitantes de lá e seus filhos. Vamos orar, então, agradecer a Deus e vamos aprender um pouco com esse texto que vai caminhando e depois nós vamos ver como isso termina. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade, perdoa os nossos pecados, abençoa, Senhor, o nosso país, tem misericórdia do nosso país, Pai. Senhor Deus, eu te suplico que o Senhor abençoe os bons líderes do nosso país. O Senhor os conhece e que o Senhor corrija os maus líderes, Pai. Nós oramos pela salvação, pela restauração do nosso país, pela misericórdia sobre o povo da nossa terra, Pai. Senhor Deus, abençoa os que estão enfermos, abençoa, Senhor, eu te peço os pastores e os missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo, e eu quero suplicar que o Senhor abençoe os enfermos principalmente, cada um. Que a Tua graça e misericórdia possa ser derramada sobre eles. Tudo isso eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês em casa também.
podem enviar os seus pedidos de oração pelo chat, nós vamos estar orando por vocês. E amanhã, sexta-feira, nós estaremos juntos no Oração e Ação Kids, com as histórias contadas por Raquel e Manuela. Elas estão contando as histórias sobre os reis de Israel. Você vai gostar. Até lá.